Vamos lá, dando início à Lei 6.404, Lei das Sociedades Anônimas. Vamos dar início aqui à seção 4, Disposições Gerais. Artigo 89. A incorporação de imóveis para a formação do capital social não exige escritura pública. Artigo 90. O subscritor pode fazer-se representar na Assembleia Geral ou na escritura pública por procurador com poderes especiais. Artigo 91. Nos atos e publicações referentes à companhia em constituição, sua denominação deverá ser aditada da cláusula em organização. Artigo 92. Os fundadores, as instituições financeiras que participarem da Constituição por subscrição pública responderão, no âmbito das respectivas atribuições, pelos prejuízos resultantes da inobservância de preceitos legais. Parágrafo único. Os fundadores responderão solidariamente pelo prejuízo decorrente de culpa ou dolo em atos ou operações anteriores à Constituição. Artigo 93. Os fundadores entregarão aos primeiros administradores eleitos todos os documentos, livros ou papéis relativos à constituição da companhia ou a estas pertencentes. Capítulo 8. Formalidades complementares da Constituição. Arquivamento e publicação. Artigo 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos. Companhia constituída por Assembleia. Artigo 95. Se a companhia houver sido constituída por deliberação em Assembleia Geral, deverão ser arquivados no registro do comércio do lugar da sede. 1. Um exemplar do Estatuto Social, assinado por todos os subscritores, artigo 88, parágrafo 1º, ou, se a subscrição houver sido pública, os originais do Estatuto e do prospecto, assinado pelos fundadores, bem como do jornal em que tiverem sido publicados. 2. A relação completa, autenticada pelos fundadores ou pelos presidentes da Assembleia, dos subscritores do capital social, com a qualificação, número das ações e o total da entrada de cada subscritor. Artigo 85. 3. O recibo do depósito a que se refere o número 3 do artigo 80. 4. Duplicata das atas das assembleias realizadas para avaliação de bens, quando for o caso. Artigo 8º. E 5. Duplicata da ata da Assembleia Geral dos subscritores que houver deliberado a constituição da companhia. Artigo 87. Companhia constituída por escritura pública. Artigo 97. Artigo 96. Se a companhia tiver sido instituída por escritura pública, bastará o arquivamento de certidão do instrumento. Registro do comércio. Artigo 97. Cumpre ao registro do comércio examinar se as prescrições legais foram observadas na constituição da companhia, bem como se o estatuto existem de cláusulas contrárias à lei, à ordem pública e aos bons costumes. Parágrafo 1º. Se o arquivamento for negado por inobservância de prescrição ou exigência legal ou por irregularidade conferida na constituição da companhia, os primeiros administradores deverão convocar imediatamente a Assembleia Geral para sanar a falta ou irregularidade, ou autorizar as providências que se fizerem necessárias.
a instalação e funcionamento da Assembleia observarão ao disposto no artigo 87, devendo a deliberação ser tomada por acionistas que representem no mínimo metade do capital social. Se a falta for do Estatuto, poderá ser sanada na mesma Assembleia, a qual deliberará ainda sobre se a companhia deve promover a responsabilidade civil dos fundadores. Artigo 92. Parágrafo 2º. Com a segunda via da ata da Assembleia e a prova de ter sido sanada a falta ou irregularidade, o Registro do Comércio procederá ao arquivamento dos atos constitutivos da companhia. Parágrafo 3º. A criação de sucursais, filiais ou agências, observado o disposto no Estatuto, será arquivada no Registro do Comércio. Publicação e transferência de bens. Artigo 98. Arquivados os documentos relativos à constituição da companhia, os seus administradores providenciarão, nos 30 dias subsequentes à publicação deles, bem como a de certidão de arquivamento em órgão oficial do local de sua sede. Parágrafo 1º. Um exemplar do órgão oficial deverá ser arquivado no Registro do Comércio. Parágrafo 2º. A certidão dos atos constitutivos da companhia, passada pelo Registro do Comércio e que foram arquivados, será o documento hábil para transferência, para transcrição no registro público competente dos bens com que o subscritor tiver contribuído para a formação do capital social. Artigo 8º e parágrafo 2º. Parágrafo 3º. A ata da Assembleia Geral que aprovar a incorporação deverá identificar o bem com precisão, mas deverá prescrevê-lo sumariamente, desde que seja suplementada por declaração, assinada pelo subscritor, contendo todos os elementos necessários para a transcrição no registro público. Responsabilidade dos primeiros administradores. Artigo 99. Os primeiros administradores são solidariamente responsáveis perante companhia pelos prejuízos causados pela demora no cumprimento das formalidades complementares à sua constituição. Parágrafo único. A companhia não responde pelos atos ou operações praticados pelos primeiros administradores, antes de cumpridas as formalidades de constituição, mas a Assembleia Geral poderá deliberar em contrário. Capítulo 9. Livros sociais. Artigo 100. A companhia deve ter, além dos livros obrigatórios para qualquer comerciante, os seguintes, revestidos das mesmas formalidades legais. 1. O livro de registro de ações nominativas para inscrição, anotação ou averbação. A. Do nome do acionista e do número das suas ações. B. Das entradas ou prestações de capital realizado. C. Das conversões de ações de uma em outra espécie ou classe. D. Do resgate, reembolso ou amortização das ações ou de sua aquisição pela companhia. E. Das mutações operadas pela alienação ou transferências de ações. F. Do penhor, usufruto, fideicomisso, da alienação fiduciária em garantia ou de qualquer ônus que grave as ações ou habite sua negociação. 2. O livro de transferência de ações nominativas para lançamento dos termos de transferências, que deverão ser assinados pelo cedente e pelo concessionário ou seus legítimos representantes.
3. O livro de registro de partes beneficiárias nominativas e o de transferências de partes beneficiárias nominativas, se tiverem sido emitidas, observando-se em ambos, no que couber, o disposto nos números 1 e 2 deste artigo. 4. O livro de atas das Assembleias Gerais. 5. O livro de presença dos acionistas. 6. Os livros de atas das reuniões do Conselho de Administração, se houver, e de atas das reuniões de diretoria. 7. O livro de ata e pareceres do Conselho Fiscal. Parágrafo 1º. A qualquer pessoa, desde que se destinem à defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal ou dos acionistas ou do mercado de valores mobiliários, serão dadas certidões dos assentamentos constantes dos livros mencionados nos incisos 1 a 3 e por elas a companhia poderá cobrar o custo do serviço, cabendo do indeferimento do pedido por parte da companhia, recurso à CVM. Parágrafo 2º. Nas companhias abertas, os livros referidos nos incisos 1 a 5 do caput deste artigo poderão ser substituídos, observadas as normas expedidas pela CVM, por registros mecanizados ou eletrônicos. Parágrafo 3º. Nas companhias fechadas, os livros referidos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do caput deste artigo poderão ser substituídos por registros mecanizados ou eletrônicos nos termos do regulamento. Escrituração do agente emissor. Artigo 101. O agente emissor de certificados, artigo 27, poderá substituir os livros nos incisos 1 a 3 do artigo 100 dessa sua escrituração e manter, mediante sistemas adequados, aprovados pela CVM, os registros de propriedade das ações, partes beneficiárias, debêntures e bônus de subscrição, devendo uma vez por ano preparar a lista dos seus titulares com o número dos títulos de cada um, a qual será encadernada, autenticada no registro do comércio e arquivada na companhia. Parágrafo 1º. Os termos de transferências de ações nominativas perante o agente emissor poderão ser lavrados em folhas soltas, à vista do certificado da ação, no qual serão averbados a transferência e o nome e qualificação do adquirente. Parágrafo 2º. Os termos de transferências em folhas soltas serão encadernados em ordem cronológica, em livros autenticados no registro do comércio e arquivados no agente emissor. Ações escriturais. Artigo 102. A instituição financeira depositária de ações escriturais deverá fornecer à companhia, ao menos uma vez por ano, cópia dos extratos das compras das contas de depósito das ações e a lista dos acionistas com a quantidade das respectivas ações, que serão encadernadas em livros autenticados no registro do comércio e arquivadas na instituição financeira. Fiscalização e dúvidas no registro. Artigo 103. Cabe à companhia verificar a regularidade das transferências e da constituição de direitos ou ônus sobre os valores mobiliários de sua emissão. Nos casos dos artigos 27 e 34, essa atribuição compete, respectivamente, ao agente emissor de certificados e à instituição financeira depositária das ações escriturais.